6º episódio do Lopes Cast, o podcast que a gente fala para empresários sobre empreendedorismo, negócios. Meu nome é Felipe Lopes e nós estamos mais uma vez aqui. Muito obrigado pela participação, Eliezer. Fala aí, time, beleza? Hoje, 6º episódio nosso, perto do nosso sonho cada vez mais. Gente, e hoje, antes da gente apresentar aqui a nossa convidada especial também, mais uma empreendedora aí, né? As mulheres estão tomando conta aí dos negócios, hein? É isso. Mas se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa impactar positivamente as pessoas, tá bem? Os líderes, gestores e pequenos e médios empresários. Letícia, seja muito bem-vinda ao Lopes Cast, o nosso 6º episódio, e desde já, muito obrigado pela sua participação, tá? E pela sua disponibilidade. Obrigado vocês, gente. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada aí pelo convite. Eu falo pro Li que eu adoro essas iniciativas, né? Visando ali o negócio, visando o desenvolvimento das pessoas. Então, contem comigo sempre que precisarem. Que bacana. Letícia, e para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, né? Se você pudesse contar um pouquinho melhor sobre você, de onde você veio, o que você faz hoje, enfim. Show, vamos lá. Vamos contar, vou ser breve aqui. Sou aqui de São José do Rio Pardo, né, também. E lá atrás, na época do cursinho, né, do ensino médio, eu precisava escolher a profissão. Então, foi onde eu decidi me formar em engenharia química. E você sabe, naquela época, como que a gente escolhia, né, a profissão? A gente não tinha muito embasamento, né? Eu falei, bom, tenho ambição, quero ganhar dinheiro. Engenharia era uma área ali, né, um curso que era bem visado. Não tinha problemas com matemática, com química. Eu falei, não, então, vamos fazer engenharia química, né? Ô, Lê, só para o público que está nos ouvindo, que ano que era isso? Isso foi em 2008, que eu estava ali decidindo, né? Eu entrei na faculdade em 2009. E aí eu fiz USP, fui lá para Lorena, né? Então saí de Rio Pardo e falei, não, vou explorar ali o mundão, né? E até então eu tinha a ideia ali, uma visão muito tradicional de carreira, né? Eu falei, bom, então eu vou ser engenheira. Então vou começar ali a fazer um estágio na indústria, vou crescer ali na carreira, né? Galgar ali outros cargos e passar anos e anos na mesma empresa, como a gente sabe que muitos faziam antes, né? Eis que tudo mudou, né? Então, 11 anos depois desse sonho, dessa meta aí traçada, eu já passei por 5 empresas, estou na 5ª, trabalhando na 5ª empresa diferente, pequena, média, grande, né? Perfis bem variados. E mudei totalmente. Hoje eu trabalho na área de educação, né? Estava trabalhando com educação básica, né? Ensino infantil, ensino fundamental, médio. Hoje eu estou trabalhando numa startup, numa empresa de escola de negócios, que também ajuda empresários, né? Então, mais ou menos aí o que vocês estão fazendo. E mudei totalmente, né? Então, hoje eu atuo com relacionamentos, ali um pós-venda, né? Já trabalhei em vendas também, mas saí muito da engenharia química. Só que, assim, não me arrependo jamais de ter feito engenharia, porque é um curso muito bom, que desenvolveu muitas habilidades que você pode usar em qualquer área, né? Então, resumidamente, respondi? Muito bem. Ô, Letícia, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção e é importante a gente ressaltar. Que a gente tem duas visões aqui diferentes. Hoje, muitos empresários falam, vou contratar uma pessoa que já, né, ela tem... Qual é essa idade? Se você 33, não tem problema anos. não. Você tem 33, passou por 5 empresas já. Será que ela vai vir aqui na 6ª empresa e ela vai me deixar né, tão perto disso depois? Só que, por outro lado, essa é a visão, né? Nossa, o que acontece com essa pessoa? Será que ela não sabe o que ela quer da vida dela? Perfeito, Né? A visão de futuro. Só que, por outro lado, a gente vê que a nossa geração hoje, né, dos 30 ali até 35 anos de idade, enfim, né? Nós estamos nos conhecendo, né? Perfeito. Conhecendo e vendo de fato, lapidando, vendo aquilo que faz sentido pra gente. O que você pensa sobre isso? Qual que é o teu conceito? Legal. É bem isso mesmo. Eu acho... O que acontece? Primeiro tem um ponto que a gente está vivendo mais, né? Então, hoje em dia, a gente vive até os 90 anos. Então, a gente já tem digamos que a gente tem esse benefício de estar mudando e de fazendo mais testes, né? A gente não precisa estar tanto com essa pressa que antes o pessoal tinha, concorda? E um outro ponto que eu vejo. A gente agora é uma geração que a gente pensa mais sobre o porquê das coisas, né?
Então, poxa, isso está me fazendo feliz? Né? Antes ninguém questionava se você está feliz ou não. Você tem que trabalhar porque você tem que pôr dinheiro em casa, né? Você tem que pôr comida na mesa. Então, não tinha esses questionamentos. Mas a gente evolui como ser humano, né? Então, agora a gente evoluiu e a gente já está num outro passo. Saiu da necessidade básica, agora a gente já está questionando o sentido das coisas, né? Poxa, mas espera aí, por que eu estou fazendo engenharia química? Então, eu estava trabalhando numa petroquímica, num ramo que eu não tinha curiosidades assim para estudar, não queria muito entender sobre. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito tenho energia para trabalhar. E eu via que eu não estava usando a minha energia da melhor forma. Falei, não, mas isso aqui não tá legal, né? Eu não quero trabalhar só pelo salário. Comecei a questionar isso. Falei, não, eu quero trabalhar com algo que eu realmente gosto, assim, que me deixa, né, bem satisfeita. Então, você vai nesses questionamentos, aí fui estudando, né, fazendo mentoria para se conhecer. Eu acho que esse que é um processo muito difícil e que nós somos uma geração que se preocupa mais em se conhecer. Sim. Né? E foi aí que eu fui descobrindo que, opa, peraí, acho que eu estava no ramo errado. Né? Agora eu entendi que educação realmente... E você sabe, você tem a resposta quando você sente que, poxa, você quer estudar mais, você quer fazer mais. Exato. Né? Então, é natural. Foi isso. Isso é muito bacana, Felipe, porque a virada de chave que você teve é o caso que a gente vem tratando, que o dinheiro ele passou de uma necessidade em alguma época para se tornar um segundo pilar. Primeiro, a gente precisa buscar o bem-estar nosso, Perfeito. né? A gente vai buscar a nossa saúde em primeiro para que depois eu possa, né, buscar dinheiro, para que eu possa buscar outros sonhos. E ao decorrer da sua carreira, o que você hoje viu na questão de gestão do pessoal? O que mudou da forma de tratamento? Porque que nem você comentou, a gente teve, né? Você teve passou por algumas empresas e a gente entende que são gestões diferentes. Uhum. E o que você sentiu na questão de liderança? O que você Legal. viu nessa liderança hoje de cada empresa que você passou, Letícia? Show de bola, Lia. Isso vai explicar o porquê que eu comecei a me interessar por isso, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu tava ali com muita energia. Falei, poxa, não, vamos trabalhar, né? Transformar o mundo. Quero fazer acontecer, quero ganhar muito dinheiro, né? E aí, eu confesso para vocês que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fiquei frustrada. Por quê? Porque você vai com tanta energia, com tanta vontade de fazer as coisas e você se depara com uma liderança que você achava que estava ali para te orientar, porque são pessoas mais experientes, né? Estão ganhando mais por isso. E você achava que elas iriam te orientar, te ajudar a fazer muito mais. E aí você se frustra, porque você vê que eles também não têm as respostas, né? Então, eu me deparei com lideranças que não sabia unir a equipe em prol de um objetivo comum. Então, todo mundo meio perdido, né? Que não sabia realmente orientar, né? Delegar as funções. Né? Não sabia te ajudar a montar um plano de carreira. E aí você percebe que você realmente está muito sozinho e às vezes tem as lideranças que atrapalham. E até mesmo um líder dentro de uma empresa, ele é um guia, um GPS, Exato, né? Ele tem que ser... Eu vi uma vez uma analogia que fala muito que hoje em dia o líder ele tem que ser um maestro, ele tem que entender o papel dele como um maestro. Ele está ali orquestrando, né, um time. É Perfeito. isso, né? E eu me deparei com isso e isso me incomodou demais. Eu falei, caramba, não contava com isso, né? Obviamente, já tive líderes bons também, né? Mas se sobressai as experiências negativas, Sim. né? E aí foi onde eu comecei a me questionar. E, obviamente, não foi uma experiência só minha. Né? Conversando com amigos, colegas ali de trabalho, eu percebia que, poxa, eu vi uma galera se desmotivando, eu vi uma galera indo chorar no banheiro, eu vi uma galera com crise de ansiedade, diminuindo as suas ambições, sabe? Tudo por causa de uma liderança E que muita não gente apoiava. esconde isso, né? Esconde. Hoje em dia, né, acho que graças ali à internet, as pessoas até estão se abrindo mais, né, questionando mais isso, mas muita gente esconde, né? Eu mesmo, né, já passei por isso também. Já pensei em desistir, né, várias vezes por conta disso. E assim, Letícia, pelo que você contou, né, é até legal a gente falar sobre isso. Eu entendo que é muito a questão de cultura. A empresa ali, às vezes, tem uma cultura muito fraca, ela não capacita o líder dela.
E aí o que acontece? Eu entendo que o líder acaba criando uma crença limitante de delegar. Você usou uma palavra ali bem interessante, que já foi temas algumas vezes de outros podcasts nossos, que o líder ele não é capacitado da maneira correta e ele entende que o delegar vai diminuir o cargo dele. Pô, eu vou delegar essa função... Né? Medo. Ele vai delegar, eu vou delegar essa função para outro e quem vai ganhar esse mérito é o colaborador que está fazendo parte do meu time. Mas muitas vezes ele esquece que quem montou o time, né, ele está ali naquela posição para montar o time. E já falando aqui do nosso assunto, o que você entende? A gente vem muito falando aí sobre liderança humanizada. O que você me fala? Qual é a diferença entre uma liderança que a gente tinha em épocas atrás? Hoje se fala muito, é um hype do momento, né? Essa liderança humanizada. Eu acompanho você há um tempo e vejo que você está falando muito sobre isso. O que você pode agregar aqui para nós hoje? Legal, Li. O que às vezes o termo humanizado pode até o pessoal não entender muito bem, né? Achar que não, agora virei ONG, né? Não é nada disso, né? A liderança humanizada nada mais é do que você trazer de volta o humano seu, né? É entender que você está lidando com pessoas. Pessoas é o quê? Um conjunto de emoções, né? De sonhos que você tem que conseguir entender. Você também tem suas emoções, seus sonhos, seus dias bons, seus dias ruins, né? Então, eu acho que é muito isso. A liderança humanizada, ela vem muito com esse propósito de você focar mais nas pessoas, você trabalhar como uma parceria, pessoa para pessoa, entendeu? E tem outros nomes. Se você for buscar no mercado, você vai encontrar liderança positiva, liderança 4.0, tem exponencial. Às vezes muda uma coisinha ou outra, mas no fundo, o que eles estão falando? Galera, vamos focar em pessoas, né? E quando você fala focar em pessoas, eu acho que para deixar para os outros empreendedores que estão nos ouvindo, nos assistindo, esse focar em pessoas entra mais, deixa esse assunto mais denso para a gente saber o que é. Show de bola. Aí, o que é legal? Para responder essa pergunta, eu acho legal até a gente voltar um pouquinho lá na história, né? Bacana. Então, a gente herdou uma herança muito de autoritarismo, né? A herança ali patriarcal, da colonização, escravidão. Então, o que era a nossa ideia? Sempre foi a nossa ideia de líder. Cara, manda, o restante obedece, né? Você não tem a liberdade de expressão, né? Então, sempre foi assim. E aí, é legal, quando você vai estudando um pouco mais liderança... Eu até fui tendo mais empatia por aqueles líderes lá atrás, né, que me frustraram. Porque eu entendi que realmente ninguém foi preparado, né, para lidar com pessoas. Só fizeram as condições que eles tiveram, Exato, né? Eles foram tratados assim e, né, eles aprenderam apanhando, então eles ensinam batendo também, né? Exatamente assim. Aquela síndrome de, desculpa até te interromper, mas é aquela síndrome de Gabriela que a gente também já citou, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. E não abro mão disso. Exatamente. Se tá dando certo, né? Não mexe, só que tem uma coisa boa que o ser humano é mutável, né? A gente pode mudar, né? Exatamente. E aí é legal que você vê que a liderança, ela vai acompanhando a nossa evolução também. Então, ela vai acompanhando a evolução do mercado e a evolução nossa como seres humanos. Então, aí é legal de você ver o quê? Lá na Revolução Industrial, o pessoal, então, era produção em massa. Então, os funcionários também não tinham muito que se diferenciar. Cara, é produção, foco no resultado total, números, né? Então, era muito isso. Então, tava sempre o chefe ali, focando na quantidade de produção. E os funcionários, meu filho, você tem que fazer exatamente a mesma coisa. É isso. E aí, foi evoluindo. Aí, começaram a estudar essa relação líder-liderado. Por quê? Porque a concorrência do mercado aumentou. Eles precisavam produzir mais, precisavam diferenciar um pouco mais o produto. E aí você precisa, então, das pessoas engajadas. Sim. Aí começaram a estudar essa questão de liderança, né? E aí foram surgindo ideias. Poxa, como que eu motivo mais meu funcionário? Dou uma bonificação aqui, faço uma troca ali, aumento um pouco o salário. O que eu posso fazer? Aí foram surgindo. Hoje, a gente está vivendo um contexto bem caótico até, né? É um mundo bunny, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, é um mundo ali muito frágil, muito flexível, muito inconstante, né? Que tudo muda muito rápido. Então, você precisa de funcionários cada vez mais qualificados, cada vez mais rápidos, né? Que consiga criar coisas, se diferenciar. Então, por isso que hoje, quando a gente fala foco em pessoas, a gente está falando basicamente o quê? Poxa, primeiro entende o seu público ali.
Quem que é a galera que trabalha para você? Quais são as necessidades básicas deles, né? Entende. Qual que é a satisfação dele? Porque cada público é de um jeito, né? Exato. Então, entende primeiro ali. E uma outra, para você conseguir ter ações mais assertivas ali de engajamentos e tal. E uma outra coisa que vem do pilar ali de liderança humanizada é você, ao invés de você focar nos pontos de melhoria dos funcionários, poxa, tenta entender qual que é a habilidade dele ali. Todo mundo tem alguma coisinha que faz bem naturalmente. Né? É um que às vezes comunica muito bem, é um que, cara, ele é muito bom em números, ele analisa bem os dados muito rápido, assim, nunca foi treinado para isso, sabe aquela coisinha? Começa a ter um olhar mais atento para ver as habilidades dos seus funcionários, o que ele é bom, o que ele é ruim. E aí você vai, igual maestro, né? Você vai mexendo ali e colocando as pessoas no lugar certo. Então, quando a gente fala de foco em pessoas, é muito essa questão. É você tentar encaixar as pessoas na função ali mais certinha para elas, para conseguir o melhor resultado. E a gente já deixa claro aqui, né, que o líder, ele tem que ser o maestro da sua orquestra mesmo, dos seus colaboradores. E deixa eu te perguntar, Letícia, o seguinte, que não só eu devo estar me perguntando, mas ao pessoal que está nos assistindo também. Ficou para mim claro, se você até me corrija se não for esse o pensamento, que a liderança humanizada não é você pegar o seu funcionário, sentar ele aqui do seu lado, passar a mão na cabeça, pô, foi lá, fez terapia. uma coisa, fez uma coisa errada e vem aqui que eu vou te passar porque eu tô atrapalhando os seus sentimentos. Não seria isso, seria que nem você falou, você pegar as habilidades que ele tem e começar a explorar, né, essas habilidades para que ele... Às vezes nem ele sabia que tinha. Perfeito. Na maioria das vezes ele não sabe. Aham. Que aí você desafia ele, com esse desafio ele consegue ali subir um degrau. Então, é isso mesmo, né? Para quem está nos ouvindo, pode... Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, é isso que eu acho que o pessoal confunde. Ah, vou fazer terapia? Não, pode ser que às vezes no começo tá todo mundo tentando se adaptar ainda como que faz, né? E no comecinho até vira ali uma terapia, mas aí é o líder que tem que ir colocando no eixo isso. O objetivo é você se aproximar um pouco mais. E às vezes, sei lá, às vezes é uma empresa muito grande, você tem ali 30 funcionários abaixo de você. Poxa, tenta fazer alguma reunião periódica, puxar eles uma vez, o one-on-one, famoso one-on-one. Puxar eles de vez em quando, às vezes no canto, não precisa ser nada formal, mas bater um papo. E aí, como é que foi? E aquele projeto lá que você fez? E aí, né, curtiu? O que você tá achando? Não sei o quê. Esse tipo de... É uma relação de parceria. Eu acho que é isso que tem que entender. Obviamente que o líder mantém a autoridade dele. Né? Mas ele não é autoritário. Eu acho que essa é a diferença, né? Ele continua tendo uma autoridade, por quê? Porque ele tem a experiência, ele tem a visão macro do negócio, ele vai saber direcionar, né? Orientar. Mas eu acho que para ser algo bem humano ali, bem engajado, essa relação de parceria. Ele tem que sentir que pode confiar em você, sabe? Que você está a fim de desenvolver ele. Letícia, e não só explorar. É bacana isso, a gente sempre fala, né? Hoje você trabalha numa grande empresa, enfim... E o nosso público também, que nos ouve, que nos assiste, é o pequeno e médio empresário. Tem 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 funcionários. Muitos deles estão na fase de sobrevivência, né? Eu preciso vender, eu preciso, né, colocar dinheiro para poder pagar as contas, os meus boletos. E nisso eles acabam, né, desacreditando disso. Ah, eu vou ficar parando para entender o meu funcionário, conversar com o meu funcionário, treinar meu funcionário, eu preciso vender, eu quero vender. E no final do dia, uma empresa ela precisa vender mesmo, ela precisa gerar resultado. Porém, nesse meio, né, eu preciso passar do outro lado. Mas para mim passar do outro lado do rio, eu preciso ter uma ponte, né? Para que eu possa passar. Eu preciso aqui. Enfim, e essa ponte é o veículo, né? É o seu colaborador. Perfeito. Então, eu preciso pensar no resultado, no negócio. Não adianta a gente ser demagogo, porém, eu tenho que entender das pessoas que estão dentro da minha empresa, porque eles que vão fazer com que eu tenha resultado, é isso? Exatamente, e aí você tem que trazer eles para o teu negócio. É a tal da cultura, né? Que o Lee fala bastante também. Então, é você orientar eles para o mesmo objetivo que o seu. Como que você faz isso? Poxa, o negócio é seu. Né? Então, você tem que fazer ele também acreditar da mesma forma, ele se sentir pertencente àquilo. É interessante isso, porque eu me recordo agora, né? Às vezes as pessoas, os colaboradores, eles estão dentro do negócio, mas eles não estão, de fato, né, focando no propósito do negócio. Às vezes mal sabe nem sabe qual que é o objetivo ali da empresa, todos os produtos que vendem, às vezes só sabe exatamente aquilo que ele faz. Poxa,
E É um isso é muito... aglomerado de pessoas dentro da empresa, né? Exato. Então, eu acho que essa transparência... Por exemplo, tem um outro tipo de reunião famosa em empresas grandes, o All Hands. Eu acho maravilhoso. Por quê? Porque é uma reunião periódica e não precisa ser uma reunião extensa, 30 minutinhos no máximo ali, ou às vezes, dependendo do que você for falar, é 15 minutinhos. Você vai juntar toda a empresa, pode ser online, pode ser, não sei, aí cada um vai entender ali o seu contexto, só para você passar a visão geral da empresa, para todo mundo ficar alinhado. Galera, estamos assim, né? Esse aqui é mais ou menos faturamento, aí você entende se você pode abrir ou se não pode abrir, né? Mas entende o que você pode mostrar. E olha, nosso objetivo é esse, contamos com vocês. O funcionário, ele tem que entender qual que é a participação dele nesse negócio, qual que é a importância dele. Né? Ele não é só um mero colaborador ali, não. Poxa, ele está ajudando a desenvolver aquilo, ele tem né? que sentir o macro. importante no negócio. Isso, exato. E para você que está nos ouvindo, né? Às vezes a gente está usando termos all hands, one-on-one, e não conhece o que é. O one-on-one, quando a Letícia fala, o Felipe comentou, seria uma reunião, já fala o nome, o termo em inglês, né? Que é você e o seu colaborador. Você conversar com ele, entender o que está passando, aí sim você vai saber para onde você pode direcionar essa pessoa da melhor forma correta. Aonde ele vai agregar mais valor para dentro da empresa, né? E já o All Hands, a gente reúne todo o time ali, que nem você falou, quinzenal, a cada 15 minutos, meia hora, não mais do que isso. E todo mundo tem uma gestão à vista do que está acontecendo com a empresa, aonde quer chegar, né? Ó, o topo da montanha é esse aqui, eu quero faturar X, eu quero vender X. Então, aí todos contribuem para chegar mais próximo. É legal você comentar isso, porque... uma das maiores queixas que nós temos, que eu ouço, não é questão de dinheiro dos colaboradores. Isso eu já citei, é uma questão de reconhecimento, senso de pertencimento. É ali o colaborador que quer vestir a camisa, mas ele não sabe de qual forma, porque às vezes a liderança negligencia a comunicação. Fala, pô, eu não vou contar, eu vou segurar isso a 7 chaves para mim, e aí o meu liderado não vai saber. E às vezes uma pessoa que tem uma alta capacidade para estar agregando ali, para chegar no topo da montanha, ele não consegue agregar. E isso fica muito negligenciado. E aí depois é muito fácil o líder que não foi capacitado da maneira correta acabar falando, pô, o meu time é ruim, ou o meu time não é capaz. É aquela história que a gente falou, né? Se você quer o melhor, você precisa estar entregando o melhor. Então, você capacita. Então, a liderança eu entendo muito mais do que você ter soft skills, né? Assim, é a questão do comportamento. Pô, eu coloquei um líder aqui. Qual é o comportamento que ele vai ter? O exemplo, né? O exemplo, como vai ser, como que ele vai compartilhar isso aí com as outras pessoas. Será que ele vai estar sabendo o tal do delegar novamente? Porque eu vejo algumas lideranças querendo absorver tudo, é um Bob Esponja, e ela não consegue direcionar isso. E isso, às vezes, a questão de, pô, precisamos chegar no topo da montanha, esse reconhecimento. Eu entendo que algumas lideranças só querem reconhecimento. Eu não dependo de time e nem nada. E a gente precisa virar essa chave dentro das empresas, de quem nós estamos ouvindo, quem está treinando para ser um líder, quem está treinando, quem já tem liderados, pô, vira essa chave. E aí me lembrou uma coisa ali que você está falando. Hoje o líder que pensa assim, lá atrás já deu certo. Por quê? Antes, o líder, ele era o detentor do conhecimento, né? Ele tinha ali realmente boa parte do conhecimento, ele era privilegiado. Hoje em dia, o conhecimento está aí, né? Então, você pode ter um estagiário que sabe muito mais que você até, o conceito. Ele não vai ter a experiência, mas ele, às vezes, maratonou ali, passou a madrugada vendo vídeos, né? Lendo. Então, ele tem também muito conhecimento. E hoje é tudo muito rápido. Então, se você quiser tomar tudo isso para você, você não vai dar conta. Você precisa de ajuda. É preferível até, né? Imagina... somente Einstein na selva, né? Na savana africana, junto com os leões, enfim. Einstein tinha um QI absurdo, mais de 160. Eu acho que Einstein não conseguiria sobreviver mais horas, né? Uma quantidade de tempo maior do que um grupo de pessoas juntos, né? Então, sempre, na minha opinião, pelo menos, né? Um grupo de pessoas sempre vai prevalecer. Então, é preferível
né, eu ter mais pessoas contribuindo do Aham. que um único líder fantástico, né? Que ele Exato. acha que ele tem que ser o centro das atenções. Exatamente. E aí, por isso que entra você focar, então, nas habilidades das pessoas, para eles te ajudarem. Você tem que entender como que cada um pode te ajudar. Né? Porque às vezes eles não sabem, eles não estão fazendo de propósito. Inclusive, eu lembrei de uma frase do Abílio Diniz, o fundador do Pão de Açúcar, né? Ele fala, não existe equipe ruim, existe líder ruim. Ele Exato. fala, Perfeito. né? Então, se a equipe não está entregando, amigo, a culpa é sua, né? Você que não está sabendo como que cada um pode ajudar. Entendeu? E é um grande desafio. A gente às vezes fala isso, parece tão fácil, né? Não, é um grande desafio. Está todo mundo aprendendo, né? Porque a gente também já não se conhece direito. Aí você tem que conhecer o outro ainda, né? Mas isso é importante, e as pessoas que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, elas têm que entender que isso não é fora da realidade deles. É possível, né? Visto pessoas que viram aqui já, né? Que passaram aqui nessa mesa, empresas que eu estou, né, ajudando essas empresas, enfim, com parte de consultoria e treinamento. Teve uma empresa recentemente que ela cresceu 21,97%, a gente trabalhando liderança. Apenas liderança. Né? Então, quando a gente fala no final do dia, né? Mas no final do dia eu preciso vender, eu preciso ter resultado. Sim, e para você vender, ter resultado, você precisa ter uma boa liderança, porque é isso que vai impactar o teu negócio. No entanto, que teve algumas empresas aí, né, que a gente perpassou, que elas cresceram 21,97%. Felipe, e o que é legal disso, né? Me lembrou também um tema. Quando a gente fala de bem-estar dos funcionários, né? Parece, que palhaçada, né? Agora tem que estar todo mundo feliz para poder produzir alguma coisa, né? Exato. E não é isso, não é só um mimimi, né? Não é porque todo mundo querendo só felicidade, né? E o fácil. Não. Cientificamente já foi provado. Isso vem da psicologia positiva, né? Vem da neurociência. Então, se você se sente bem, se você está bem de saúde mental, saúde física, você produz mais. Você tem mais você é mais criativo, você raciocina melhor. Então, é por isso que surgiu esse tal da liderança, né, com foco ali mais no bem-estar das pessoas, nas forças dela. Porque dessa forma a gente entende que aí a gente entra no termo flow, né? Que é quando você está trabalhando nas suas habilidades, nos seus pontos fortes, você adquire uma sensação muito boa de satisfação. Você está conectado 100% você está, ali, né? Exato, você está focado e você entra em flow, né? Então, óbvio, você não vai estar sempre em flow, mas, poxa, isso para o resultado da empresa é nítido, né? É por isso que tem muitas empresas adotando. Perfeito. E vamos lá, a gente tá falando os termos em inglês. Que explica pro pessoal o que seria esse estado de flow? O que seria isso, Lê? Legal. Então, assim, bem simples, né? O flow é quando você tem uma sensação muito satisfatória consigo mesmo. É como se você estivesse no auge do seu bem-estar, digamos assim. Uma né? euforia, Uma né? de perfeito. Estar naquele lugar, né? Exato. E isso acontece, né? Explicado ali, então, pela ciência. Isso acontece quando você tem uma habilidade ali, alguma coisa que a gente falou lá atrás, né? Alguma coisinha que naturalmente você faz bem e você começa a potencializar isso. Então, você está numa atividade que potencializa essa sua habilidade natural. Então, você vai entrando naquela euforia, né? Nossa, caramba, tá dando certo, você tá vendo o resultado, né? Aí gera a parte da recompensa, né? Poxa, vi um resultado aqui, avancei, evoluí. Todo mundo gosta de evoluir, Sim. de se sentir que está crescendo, que fez alguma coisa bacana, que gerou um resultado. Então, isso vai estar sempre retornando em uma emoção ali, um sentimento de bem-estar e automaticamente você quer mais. E aí você começa a produzir mais, entendeu? Esse é o estado de flow, né? E é bem bacana porque quando você fala da liderança de épocas atrás, né? Darwin já falava isso, né? Na lei da evolução, que quem vai sobreviver não é o mais forte, mas sim quem vai se adaptar ali no meio externo, na selva ali. Então, você, líder, que tá buscando, e agora? O que eu vou fazer? Tá ouvindo esse assunto, tá assim, agora eu vou chegar na minha empresa, vou ser o melhor líder, vou levar café da manhã, vou levar isso, né? E que vai acontecer? A gente sabe que não é isso, não é por fotossíntese que acontece as coisas. A gente entende que sim, o comportamento ele ajuda ali, mas o exemplo, ele arrasta mesmo o time. Então,
com o que a gente pode falar, se capacite, estude, busque, porque tem estudos, você é prova disso, Felipe, que uma empresa cresceu só por mudar a liderança dela, porque você começa a engajar o seu time. Você consegue sim, como o Abílio diz, você consegue ver aonde cada pessoa tem que estar. Então não adianta, exemplo, eu pegar uma pessoa que é muito fera, muito boa em Excel e às vezes colocar ela para capinar, para poder fazer um trabalho operacional ali, né? E a mesma coisa, uma pessoa que tem uma facilidade maior de montar a caixa, de colocar o produto dentro da caixa e colocar ela para fazer parte de Excel, parte de computador. Ou uma pessoa que é muito comunicativa, adora fazer amizade, né? Tem essa facilidade. Você prende ela no escritório sozinha. Ela se mata. E ela fica lá, ou só ela fica numa máquina, ela fica só num computador. Poxa vida, ela precisa conversar. Letícia, sabe o que é interessante? Vamos lá. As pessoas, elas têm que ter uma visão macro do negócio. Tá, então, a gente falou em outros episódios aqui também que ter uma boa liderança, uma liderança humanizada, enfim, que de fato gere resultado, também não é fazer com que a sua empresa seja uma ONG, né, uma instituição de caridade. Perfeito. Porque uma empresa também precisa gerar resultado. Sim. Né? E ela precisa, então, ter do outro lado as regras. Aham. Né? E liderança humanizada, ela não é distante de ter regras na empresa, Não, né? longe Elas disso. têm que caminhar juntas, né? O foco continua sendo resultado, né? Só que a forma, o meio com que você vai chegar nos resultados é que mudou. Perfeito. Né? Então, pode falar. Desculpa. Não, mas... Mas é o que você está falando, só para complementar, para quem às vezes não está entendendo, é a questão mesmo do topo da montanha, né? Pô, eu preciso chegar no topo da montanha. Ao invés de você esconder como você vai chegar, você simplesmente vai abrir para o seu time, foi o que você comentou. Sozinho ele pode chegar até tal perfeito. patamar. Com o time, ele vai conseguir chegar ao Por topo isso que da aí montanha. a comunicação, ela se torna o principal pilar ali. Você tem que ter uma comunicação boa com todo o seu time, transparente, né? Para todo mundo comprar essa ideia. Porque aí sim, você vai poder cobrar, mas está todo mundo ciente do que está cobrando, está ciente do que está acontecendo, Exato. entendeu? Isso é que é legal. Então, eles mesmos vão começar a se cobrar. É como se sabe? você desse mais ferramentas pro teu funcionário, pro teu colaborador, né? Pra ele poder produzir mais. Exatamente. E tem que ser algo, eu vejo genuíno, que você citou assim, do café, né? Às vezes trouxe ali um pão de queijo, alguma coisa. Aí eu lembrei que eu já vi líderes tentando fazer isso, mas você vê que não... É forçado. É forçado. Ele foi, comprou ali, você vê na feição da pessoa que nem sentou junto com a galera, nem tá conversando. Então, assim... Letícia, sabe uma coisa que eu falo muito e isso dá muito resultado? Olha aí, para você que é empresário e tá nos assistindo, anota isso, tá? Isso tem que ficar gravado na tua cabeça. Eu falo pros meus clientes, falo, gente, muito mais do que você dar, você tem que reconhecer. E como que a gente faz isso junto? Exemplo do pão de queijo. Eu dou o pão de queijo, mas eu falo por que eu tô fazendo aquele café da manhã diferente. E aí eu uso a analogia do casamento. O Eliezer casou há pouco tempo, então você vai fazer um casamento. E aí o Eliezer trabalhou 10 anos, os últimos 10 anos, para poder pagar a festa de casamento. E ele coloca as melhores bebidas, um banquete fantástico. Só que vai sair gente da festa reclamando do que comeu, do que bebeu. Agora imagina por outro lado. Se o Eliezer chega, tem o mesmo banquete, as mesmas bebidas e fala, gente, eu passei 10 anos da minha vida, né, trabalhando aqui para fazer essa festa para vocês. Eu acredito que vocês precisam de algo muito melhor do que vocês estão tendo, mas foi o que eu consegui no momento, né? Eu dei o meu melhor, o meu máximo. Então eu quero que vocês aproveitem a festa e, né, estamos dispostos aí, enfim, fazer uma ótima festa. Eu tenho certeza que o resultado vai ser diferente, porque eu entreguei, ou seja, eu dei, mas também eu reconheci. Antes de criticar, eles já vão pensar, não, mas, poxa... Já lembrou do contexto. Perfeito. Entra no Cortella novamente, que é o quê, né? Capricho. Você fazer o melhor que você tem nas condições... Perfeito. Fazer o melhor que você tem até que você não tenha condições melhores para entregar o melhor. Então, a questão do líder que a gente está falando, dessa liderança humanizada, é isso. Você que está nos ouvindo, é pegar a partir de segunda-feira, né? A partir de amanhã... eu tenho isso, eu tenho essas ferramentas para mim começar a trabalhar. Então, eu vou trabalhar isso e vou me capacitando. E quando você
começa a envolver o seu time, né? A mostrar para eles, ó, você é importante para mim para que eu possa chegar no alto da montanha. Aí sim é essa liderança humanizada, E você né? percebe que isso não tem nada a ver com dinheiro. Não. Porque você não precisa... Nenhum momento a gente falou de aumento salarial. Exato. Não, e também da mesma forma, pro empresário, ele não precisa ter dinheiro para ele aplicar isso na empresa dele. Não. Né? É Ele- só transparência. É Transparência. trazer o time junto, né? E eu acho que também você sair daquele pedestal de que você sabe tudo. Pro próprio líder, isso vai ser um alívio, né? Porque o líder também tem essa pressão de, nossa, eu tenho que ter a resposta, aí eu tenho que saber tudo, eu tenho que resolver todos os problemas. Não. Você tem que saber orientar e colocar o time inteiro a ajudar você a resolver os problemas, entendeu? Tem que estar todo mundo trabalhando junto nessa, né? E eu comentei já também com você, Felipe, fora daqui, já também aqui na mesa, que quando nós passamos por um processo de contratação, né, um processo seletivo, eu comentei com o Felipe, eu falei assim, não faz sentido eu trazer pessoas para dentro da empresa que sejam inferiores a mim. Eu preciso trazer pessoas que são melhores do que eu, porque senão não faz sentido eu ir lá contratar uma pessoa para colocar ela em certa atividade e ela ficar refém de mim, ela ficar dependendo. Uma das Você nunca vai sair do operacional. Perfeito, jamais. O pequeno e médio empresário, ele quer ser o centro das atenções. Isso. Ele não pode ser, para a empresa dele até mesmo crescer, né? E eu entendo que às vezes nem é o ego, às vezes é zelo mesmo, né? Tem medo, né, de às vezes dar errado, da pessoa não ter o mesmo cuidado. Porque afinal, aquilo que ele sabe fazer, ele vai ter que sair da zona de conforto dele. Exatamente, exatamente. Mas por isso, mais uma vez, se você zela tanto pela sua empresa, traz o teu time ali junto, né, para pertencer, para ele também ter esse zelo que você tem, né? Você falou sobre... você tocou bem rápido sobre emoções. E a gente está falando aqui sobre liderança humanizada, sobre pessoas, e falar sobre pessoas é falar sobre emoções. Perfeito. Afinal, é as nossas emoções que nos conduzem. É né? isso mesmo. A gente é um animal, como né, a vaca, o leão, o elefante. A única diferença para esses animais é que a gente tem a habilidade de parar, pensar, fazer o que a gente está fazendo aqui agora e tomar novas decisões. Né? E vários estudos mostram, eu gosto muito, que é um estudo americano, que mostrou que em dias ensolarados, né, na bolsa de valores, as pessoas conseguem operar mais, tomar maiores decisões. Quando está um dia nublado, chuvoso, as pessoas se retraem. Tudo tem a ver com emoção. Né? E a gente precisa entender dessas coisas, porque tá vendo, no final do dia, né, são as emoções dos seus colaboradores que vão influenciar nos resultados que eles geram. E os resultados que eles geram é o resultado que o teu negócio vai ter, positivamente Perfeito. ou negativamente. E né? eu lembrei de um vídeo que eu assisti, uma palestra de uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, que eu adoro ela, assim, ela é muito didática para explicar tudo. E, cara, ela me explicou isso de uma forma muito simples. Ela falou, gente, a gente ainda não saiu do primitivo. Né? A gente está precisando evoluir, né? Nos nossos comportamentos. Por quê? Lá atrás, a gente tinha, era o quê? Na época primitiva, selvagem, né? Era muito baseado no medo, né? Era intimidação, sobrevivência. Você tinha ali que sobreviver, né? E por questões básicas, né? Só que hoje em dia a gente não está mais nesse cenário. A gente não precisa fugir ali de predadores, né? Enfim, caçar fogo, né? A gente já saiu dessas necessidades básicas. Então, hoje a gente está numa necessidade muito mais complexa, né? Então, hoje a gente está tendo que lidar realmente com o coletivo, ou seja, isso traz empatia, né? Você saber respeitar o próximo, né? Trabalhar mais em conjunto, entender o que a gente está fazendo aqui como sociedade, ou seja, o sentido da vida. Então, hoje a gente está numa posição mais complexa, digamos assim. A gente, né, quando eu falo a gente, o ser humano, Letícia, a gente evoluiu em vários quesitos, né? Na parte tecnológica, né? Os maquinários das nossas empresas são os melhores, enfim. Só que em relação a valores ainda, né, do ser humano, a gente acaba aqui retraindo. Não sei se a gente retraiu, Perfeito. ou talvez se a gente está caminhando a passos muito curtos ainda, como a gente deveria perante as outras evoluções, né? É isso. Porém, a gente pode ter os melhores maquinários, né, o melhor processo de trabalho da minha empresa, mas se eu não tiver funcionários motivados, engajados, se eu não for empático por eles, né, cai então, por terra. o líder que quer engajar por intimidação, por medo, já tá vendo que não tá dando certo mais, né?
E já que a gente tocou nesse assunto, o que você pode falar para quem está nos ouvindo, os empresários, como começar a aplicar essa liderança humanizada, como que ele constrói a partir desse momento que ele vai estar nos ouvindo, agregando, né, esse valor para o conhecimento dele, como que ele coloca uma liderança humanizada em prática ali? Sabe o que eu acho? Eu acho que cada empresa tem o seu contexto ali, tem a sua realidade, né? Eu acho que primeiro o empresário ele tem que se fazer algumas perguntas, o líder, né? Poxa, eu conheço o meu time? Eu sei quais são as necessidades deles, as satisfações deles, eu sei o que eles gostam, o que eles não gostam. Se faz essa pergunta, eles sabem o que a gente faz aqui, qual que é o nosso objetivo? Se você não tem claras essas respostas, começa a encontrar uma forma de ter essas respostas. Seja um formulário, né, uma pesquisa de satisfação, ou chamar o time, né, um ou outro para conversar, bate um papo ali com eles para entender a visão deles, o que eles acham da empresa, né? Tenta entender. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida, né? Eu acho ótimo isso. Eu acredito muito nesse endomarketing. A gente tem que ouvir os nossos colaboradores. Eu falo que o cliente mais importante da nossa empresa são os nossos funcionários, nossos colaboradores, né? São os principais promotores do seu negócio, eles né? Vão promover o seu negócio. Eles que vão vender. Ou retrair o seu negócio, né? Exatamente. E só que, assim, o que eu percebo muito, isso na prática, né? O líder, o gestor, o dono, a dona, ele tem medo, às vezes, daquilo que está por vir. Tô sentindo uma dor aqui. E se ele só reclamar? Eu tenho medo de ir ao médico. Se eu tiver um câncer, alguma coisa aqui, eu não quero saber. Então, eu crio um medo, uma insegurança em mim. E para esse empresário que pode falar, nossa, eu concordo, mas, né, inconscientemente eu tenho esse medo, assim, sabe? Eu tenho medo daquilo que está por vir. Como que ele pode lidar com isso? Talvez ele possa, então, se ele diretamente não está conseguindo fazer isso, terceiriza. Chama uma consultoria, ou às vezes coloca o teu time de RH para fazer isso por você, né? Não faz você diretamente, porque às vezes também você pode até intimidar, dependendo, né, da relação que você tem. Sim. O colaborador pode não ser tão transparente, né? Então, coloca ali às vezes uma pessoa de confiança. Enfim, você tem que entender qual que é a melhor maneira. Talvez, se você tem muito medo, terceiriza, né? Chama uma consultoria para avaliar ali, para você pelo menos entender onde está a dor, né? Antes de montar o plano de ação e atacar. Perfeito. Perfeito. E é bem bacana porque a gente comentando há pouco, eu já passei por empresas e vi que alguns colaboradores, isso foi verídico. Eu vi que teve em uma conversa, né, externa, por eu estar nessa empresa, eu conversei com um colaborador de 4 anos de empresa e ele não sabia que produto que a empresa dele fazia. Olha isso, gente. E aí você fala assim, caraca, você tá aqui 4 anos e você não sabe qual o produto. Eu conheço um, mas de 10. Pô, como que ele vai promover a empresa? E aí eu entendo que, cadê a liderança para mostrar, para falar, cara, você faz esse produto, você faz isso. Então, uma das perguntas que eu entendo que o líder deveria fazer inicialmente é se seus colaboradores, os seus liderados, conhecem qual Eles produto. têm orgulho de trabalhar ali? Perfeito. Ele veste a camisa, né? Se a esposa, né, ou o marido do seu colaborador perguntar o que você faz lá, o que você responde? Você sabe responder o que você faz lá? O que a tua empresa faz? Né? Eliezer, vamos para a parte prática do negócio. Recentemente, tem um cliente nosso também, da Lopes Instituto, né, e eu visitei ele, né, no estado de Minas, e ele tem um restaurante muito bacana, por sinal. E a gente fez toda uma mudança no processo dele de logística, enfim, criamos algumas mudanças, né, que eram necessárias, né, importantes para o negócio. Só que a gente, em uma reunião, né, de 30, 40 minutos, a gente sentou, ouviu os funcionários, né, fizemos gestão à vista, colocamos a meta daquele dia, enfim. E o restaurante, o estabelecimento, ele aumentou o seu faturamento em 29% aquele dia. Nossa. 29%. Isso não sei o que estou falando, né? Os donos reportaram para mim o resultado. Então, é isso, né? Liderança é isso, é coisa simples. É você sentar com os seus funcionários, conversar com eles, ouvi-los. Não significa que eles vão ter que tomar a decisão por você. Não. Né? E não significa que você tem que ouvir tudo. Exato. Porque tem alguns feedbacks, algumas reclamações que pode ser que não faça sentido ou algo seja muito pontual. Você tem que fazer o filtro. E isso é muito, né, simples de ser feito. Faça uma pauta, né? Escreva no papelzinho, fazer uma reunião com os meus colaboradores, vou tratar isso, vou ouvir eles, o que eles acham, né? Vou lapidar isso aqui que eu acho que é importante para o meu negócio. Isso gera 29% de aumento no teu faturamento. Felipe, uma coisa que eu lembrei, geralmente, às vezes, numa equipe, que às vezes é uma equipe de produção, às vezes sempre tem um colaborador ali que pode ser o líder daquilo ali, né? E que ali, não é o no meio formal. da reunião é interessante, no meio do diálogo, da conversa, né, da escuta ativa, onde eu falo
falo e eu também escuto, a gente consegue ver um perfil de liderança. Exatamente. E aí, às vezes, você atrai... Esse daí é aquele influenciador de todo mundo, que tá sempre conversando com todo mundo. Pô, chama ele para conversar, né? Porque você sabe que uma vez que você entendeu ele, talvez você consiga entender o restante, né? E vão vir boas sugestões E vão vir... ali. Exatamente. Ele tá ali entendendo a galera, né? Então, você que está nos ouvindo aí, né? Chegou segunda-feira lá, primeira coisa é ter clareza do teu objetivo, né? Você saber aonde você quer chegar. Não adianta também você chegar com uma pauta de... tenho 10 objetivos para acontecer, né? Então tá, tem alguns que precisam vender mais, tem alguns que quer automaticamente você vender, você aumenta o seu faturamento. Não, eu quero ter gestão de estoque, gestão de pessoas. Então, primeiro, conheça o que a empresa está buscando, né? A clareza do objetivo. Segundo, é conhecer o time para que saiba encaixá-los em cada posição correta. E com isso você começa a fazer o que a gente falou, de gestão à vista, de mostrar, time, nesse mês aqui, a gente precisa aumentar a venda em 10%. E começar a ouvi-los, a entender, porque possa ser que alguma ideia ali... o líder nunca pensou, mas Exato. a pessoa que está junto ao time tem uma ideia bacana, mas sempre se sentiu reprimido de, eu vou falar, minha ideia vai ser louca. Não, faça um brainstorm. Perfeito. Senta, faça uma reunião. Brainstorm é todo mundo dar ideia sem que ele seja, né, criticado. Anota no papel. Pô, tal, depois o líder pega, começa a fazer um filtro de todas as informações. Fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é. O que eu vou estar fazendo agora? E às vezes o teu colaborador é o seu cliente, às vezes. Ele consome o teu produto, Exato. Dependendo. Então, ele sabe E se ele ali. não tá consumindo, tem alguma coisa de errado. Exatamente, exatamente. Por que ele não gosta? Ô, Letícia, a gente fala, eu tô com 2 empresas, né? Em termos de faturamento, enfim, bem bacana. 2 visões diferentes. As 2 empresas, olha que interessante, dentro disso que a gente fala, eu tô pegando um insight aqui. Uma empresa, ela tá gerando muita demanda para o seu negócio, ou seja, tá aumentando o fluxo de pessoas, enfim, o nível de compra. Só que a gente percebeu que dentro da empresa, né, as forças internas, né, não estão legais. Ou seja, na verdade, não existe uma força, né, existe um problema lá dentro. E isso vai acabar gerando uma complicação, né, um resultado negativo. Porque eu vou gerar uma demanda, ou seja, estou focando muito lá fora. Vou gerar uma demanda para o meu negócio, só que os meus colaboradores não estão engajados, não estão preocupados com a minha marca, com aquilo que eles têm que fazer, estão destreinados. Isso é ruim. Por outro lado, já tem uma outra empresa que a gente está expandindo a marca, a gente está fortalecendo na marca, porém, a gente fez, né, uma pesquisa de mercado, a gente aplicou lá aquela matriz SWOT toda e a gente viu que a gente tem uma força interna muito forte, a gente tem um endomarketing muito bom. Olha que legal. Né? Então a gente tem 2 lados diferentes. Então a minha recomendação é também, antes de você expandir a sua marca, antes de você ir tão longe, né, visar algo maior na sua empresa, olha aqui, para perto da tua empresa, para dentro dos seus funcionários. Vê se internamente você está preparado para você ter a expansão que você acredita, né? Exatamente. Se não é uma casa de ferreiro, espeto de pau, né? Exato. E eu tenho... Só uma coisinha que eu Pode lembrei falar. rapidinho, Lê, que vocês estavam falando, o que eu acho legal de tudo isso, né? Além de você dar essa clareza, de trazer o teu time ali para perto do objetivo, é você criar rituais que ajuda ele a acompanhar esses resultados. Então, poxa, o teu resultado às vezes é fechamento mensal, é trimestral. Vamos comemorar junto com o time. Olha lá, galera, olha só, a gente conseguiu atingir isso daqui, que bacana. Vamos, um churrasquinho ali, né? Um futebol, não sei. Aí cada um vai entendendo o que faz sentido, mas para trazer ele junto. Poxa, ele tem que comemorar junto com você. Com certeza, esse funcionário Né? vai vestir a camisa da Ele empresa. vai vestir a camisa. Olê, e fala aí, né? A gente sempre fala de alguns termos que às vezes não é cotidiano das pessoas. Eu já citei há alguns episódios anteriores a questão de rituais, que a gente tem na empresa a questão do ritual de gratidão mesmo, quando semanal que a gente faz. Mas é interessante também que isso pode ser desenvolvido para cada setor, para o time Sim. de vendas, principalmente, que é muito intenso, bater meta. E é o que eu sempre falo pro Felipe. Você não precisa, às vezes, só vou comemorar, né, para quem tá começando, só quando eu atingir o objetivo. Porque a gente já falou anteriormente que
O objetivo é a cereja do bolo e as metas ali são aí aos degraus para chegar. Então, pô, eu consegui atingir 10%, atingir 15%, 30%. Pô, eu vou comemorar ali essas comemorações. A evolução, né? A evolução, perfeito. Não só o final do campeonato, mas cada jogo, né? Exato. Porque dessa forma a gente vai engajando mais o time, vai deixando aquela euforia, pô, eu estou mais próximo disso, E né? sabe o que eu acho legal? Às vezes a gente também restringe muito isso só ao time comercial. Perfeito. Acho que tá na hora da gente trazer isso mais para as outras áreas, entendeu? Então, por exemplo, uma área de produção. Poxa, dá muito problema na área de produção. Vamos comemorar, então, pense em algum indicador. Vamos comemorar quando a gente passou mais tempo sem ter aquele problema que sempre tem. Diminuir, né? Diminuiu. Diminuiu, por exemplo, tenho muita perda de bobina, de embalagem. Exato. Então tá. Muitas paradas na produção. Nossa, Ótimo. olha só como que a gente já diminui. Entende qual que é o indicador ali que faz sentido e, poxa, vamos comemorar. A gente tá falando de meta aqui, né? E, de fato, vendas é o coração da empresa, Sim. né? Só que, pô, se eu não faço compra, eu não consigo vender, né? Se eu não tenho uma boa produção, enfim, Você não tem qualidade. Exato. E quando eu passo nas empresas, eu falo, né? Pô, a sua equipe de vendas, ela tem que ter uma comissão diferenciada, ela tem que estar motivada, engajada, tem que ter o reconhecimento, tudo que a gente está falando aqui. Só que vamos mobilizar os outros setores da empresa também. E quando a gente faz isso, a gente percebe um engajamento acima do normal. Exatamente. E, por exemplo, que nem você acabou de comentar, né? Pô, a vendas é o coração. Eu tive um caso do estoque. O estoque eu entendo que é o pulmão do negócio, porque se você não tem estoque, você não consegue produzir. Já vi empresas que não faziam uma gestão de estoque legal, aí o cliente pediu, mas a pessoa não entregou porque não tinha estoque. Então houve uma falha no setor de compras. E quando você começa a gerir o estoque da maneira correta, isso é vitorioso. Porque a gente já comemora lá 3 centavos que diminuiu de uma compra de matéria-prima. Pô, 3 centavos é uma vitória, você conseguiu. Não, e a gente tem uma outra empresa que é interessante, né? A gente foca muito em vendas. Beleza, vendemos. Só que a gente tá com uma inadimplência muito grande. Né? Exatamente. E aí a gente comunicou a equipe, o setor de cobrança. Então a gente fez todo o engajamento e a gente conseguiu reverter um cenário muito grande. Que antes era de 30% de inadimplência, caiu para 7%. Perfeito. E hoje, por exemplo, eu trabalho em pós-vendas. Poxa, beleza, vamos supor então que vendas está lá, vendendo, trazendo cliente. Mas aí o cliente está entrando, já está saindo. E aí, você não está retendo, por quê? O LTV dele, né? Não, Qual é o LTV, né? O tempo exato. de permanência que ele compra na empresa. Essa né? venda não está sendo inteligente. Então entra pós-venda. Pós-venda tem que estar muito junto nessa venda aqui para manter ele e a gente continuar tendo receita. E aí a gente percebe que liderança humanizada, ela está envolvida em tudo na empresa. Tudo, todo mundo. E qual a dica, sim, Lê, que você fala para quem está nos ouvindo, porque são médios e pequenos empresários, o que pós-venda, porque eu vejo muito, pós-venda, para que isso? Eu já vendi, né? Mas a gente entende que é mais importante é você reter o cliente. Como que eu vou fazer para ele voltar a comprar novamente, né? E aí entra mais uma vez a humanização. Hoje em dia, o que o Felipe acabou de falar, a humanização ela está presente em todas as áreas, né? Porque aí entra a questão da experiência do cliente. Então, até então, a gente estava falando muito de experiência do funcionário. Né? Então, é você fazer com que ele se sinta bem ali, você atenda às necessidades que ele quer, às vezes é um plano de saúde, às vezes é um churrasco que ele sente falta, às vezes é... O Marcelo, acho que no podcast que eu ouvi, né, que vocês fizeram aqui, ele falou, às vezes o funcionário queria só uma folga no sábado. Então, né, é a experiência do funcionário. Aí, quando a gente fala de pós-venda, é a experiência do cliente. Então, você também, mais uma vez, entende quem é o seu cliente. Quais são as necessidades dele. Né? O que ele espera? Por que ele comprou o teu produto? Qual que é a expectativa dele? Não é a sua. Né? Não é o que você acha. Você tem que entender o porquê que ele está comprando. Exato. E aí você tem que manter isso. Né? Então, realmente, o pós-venda, a gente fala que é a nova venda. Né? Porque o cliente, uma vez que ele está satisfeito, ele está cada vez mais gostando do seu cliente, o que ele vai fazer? Ele vai começar a indicar. Ele indica, ele traz mais cliente. E o melhor marketing é o boca a boca, né? Exatamente, é o boca a boca, porque aí passa confiança, né? Fideliza mais e mais cliente, ele começa... Aí, o que é legal? Hoje, na empresa que eu trabalho, tem muito isso, né? Os clientes já estão tão dentro do nosso ecossistema que eles começam a opinar, dar sugestões de melhoria. Nascem novos negócios. Por quê? Porque a gente abriu para ele, mostrou ali que, poxa, somos parceiros, e aí, conta o que Então você precisa. Acha, Letícia, desculpa te atrapalhar, que a liderança, então, não é falar sobre funcionários, é falar também sobre pessoas, sobre o fornecedor, o nosso cliente.
Tudo. São pessoas. Você tem que... E eu acho que é a transparência. Eu acho que a palavra da vez é transparência. Ótimo, gostei. Entendeu? Liderança é transparência. É isso. É você... Porque não tem como eu ser com o meu colaborador, né, o que eu estou sendo com o meu cliente. Não tem como você vestir uma máscara, uma carapuça. Uma hora ela vai cair, né? Perfeito, é isso aí. Coerência, né? Das suas atitudes, com o que você fala. É isso que você ganha. E a cultura empresarial também, que a gente cita muito, a gente já entendeu que existe cultura forte e cultura fraca. Ela está dentro da sua empresa, seja uma ou seja outra. E muitas vezes a gente comenta que a cultura da empresa, ela repele os colaboradores ou ele atrai. Isso também serve para a liderança. Porque, como já citado, às vezes a gente vê líderes que chegam, oi, bom dia, não sei o que tem. Pô, tá com um sorrisão no rosto. Ele tá mostrando, ele tá expelindo isso ali para. Mas tem, que nem você falou, às vezes leva um café da manhã, bom dia. Aí você fala assim... Trouxe aí esse pão de queijo. Entendeu? Então, essa questão da cultura, que é um termo que a gente usa muito porque ela é o alicerce ali de qualquer empresa, né? Se você não está vendo hoje, eu entendo que a cultura, a liderança são a base para você começar a edificar um negócio. E assim, a questão da liderança na transparência é isso mesmo. Não é você, volto a repetir, colocar o colaborador do seu lado, ficar passando a mão na cabeça, não. A transparência é você deixar tudo que a empresa quer buscar transparente para que ele possa ajudar. Você não vai perder a sua autoridade ali, né? Exato, e que você tenha regras claras. Então, quando você precisar falar um não, ele vai ficar claro o porquê do não. Ele nem vai te questionar. Ele não vai te questionar, entendeu? Ele vai entender por que ele não foi promovido. Porque tá tudo claro. E de repente, aquele colaborador não faça sentido para ele também ficar no seu negócio. Perfeito. Tanto para ele quanto para você. Perfeito, e aí nada de errado ele procurar uma outra cultura, né? Outro universo para ele. Exatamente. E uma coisa que você estava falando, Li, eu lembrei, às vezes os líderes ainda têm um pensamento de que quem tem que fazer isso é o RH. Tem uma pequena empresa nem tem RH. Às vezes nem tem RH. Mas então, não, e aqueles que têm o RH, acho que não, mas ela tá lá falando com o funcionário. Quando eu crescer, mas para você crescer, você tem que fazer isso. Mas eu entendo que na contratação, realmente, alguns líderes, alguns não, né? Vamos falar, os líderes, eles negligenciam. Por quê? Eu entendo que não é o RH que faz a contratação, e sim o líder, porque ele tá ali no dia a dia. O RH vem para ajudá-los na parte ferramental. Mas quem tem que fazer essas entrevistas, de fato, é o líder, porque ele tá ali. E aí depois, se ele negligenciar, não vou fazer a parte contratual. Beleza, aí chega uma pessoa que não tá com o comportamento alinhado com o dele, o que ele tá imaginando, ele simplesmente vai falar, pô, não fui eu que contratei, foi o RH. Mas o RH, ele não serve para isso. Então hoje você, pequeno, médio empresário, empreendedor, você que é o líder da empresa, é você que tem que fazer a contratação. É você que sabe ali quem tem que estar no seu negócio ali no dia a dia. Seja a compra, seja produção, seja estoque. É o líder que tem que estar ali. O RH vem apenas para auxiliá-lo em algumas coisas. Ele te dá um embasamento, né? Perfeito. E mais uma vez entra a questão da cultura ali da transparência. Então, por exemplo, se na entrevista você falou pro cara que, poxa, aqui eu prezo por trabalho em equipe. Mas no dia a dia você não quer trabalhar em equipe? E aí? Como que faz? E tem até um estudo, né? A gente vê em algumas empresas que foi falado na rescisão contratual que quando o líder vai fazer essa rescisão, ele pode abertamente perguntar, você está sendo desligado da empresa por tal motivo. E se o liderado vir perguntar, cara, eu não sabia disso, por quê? Por que eu tô sendo desligado por isso? Aliás, isso é uma coisa bacana que você falou, eu falo muito, né? Pegando o gancho aqui. A gente faz contratações, né? E uma empresa está demitindo, contratando, faz parte do negócio, enfim, né? E quando essa pessoa pedir para sair da tua empresa, tenta conversar com ela. Isso é importante para você entender o porquê ela está saindo da sua empresa. De repente é por causa da liderança. Maravilhoso. Eu saí de uma empresa grande e foi por causa da liderança, né? Como eu falei, a maioria das minhas saídas foram por causa da liderança, e se não foi, ela influenciou, acabou apoiando ali. E eu achei... E a empresa era gigante, sabe? Tem uma equipe de RH enorme, e não vieram me questionar o porquê. E eu ainda me ofereci. Eu falei assim, gostaria depois de explicar o porquê. Não. Eu falei, gente, tá errado. Vocês não estão nem se preocupando em entender o porquê que uma pessoa tá saindo. Vai ser um efeito dominó, isso vai continuar.
Então, e o turnover lá, né, no caso, a saída das pessoas é bem alta. Você precisa entender qual que é a causa, sabe? Qual que é o problema para conseguir solucionar isso. E quem perde é a empresa, É a né? Não é empresa. quem tá saindo porque ela tá buscando algo maior. Até porque, por que que perde? Porque toda vez que uma pessoa vai se candidatar lá para aquela empresa, ela vai pesquisar. Hoje em dia a gente tem informações. Aí você já fica sabendo que, poxa, os funcionários ali não param. E a gente estava falando há pouco, né, que o Brasil, atrás do Japão, é o segundo país que mais turnover tem, ou seja, entrada e saída de pessoas. E aí você tem que se perguntar, por que isso está acontecendo? Será que é por causa da minha liderança, do meu ambiente de trabalho, enfim. Isso é importante para você remodelar o teu negócio. Né? E se, assim, se o tempo é mais ou menos de 2, 3 anos, beleza. Hoje em dia tá até normal, né? A nossa geração, ela tem ficado menos tempo realmente na empresa, né? Às vezes não é um problema ali na empresa. Agora, se essa alteração, né, essa movimentação tá a cada 3 meses, né? Aí, poxa, você tem que acender um alerta ali e entender o que tá acontecendo, né? E provavelmente tem a liderança aí no meio, né? Isso. Até porque a gente vê estudos, né, recentes falando que 50% das demissões são por causa de líderes. E aí é só para continuar o que a gente estava falando, e quando a pessoa se questiona o porquê que ela tá saindo da empresa, ela não tem clareza, aí entra o quê? Liderança e transparência, né? Porque o líder não deixou claro para ela. Pô, você tá errando nisso, você tá muito bem nisso, então essa questão humanizada, liderança humanizada, é isso, é a transparência. Evita até um processo depois. Exato, perfeito, isso é verdade Não é? mesmo, e eu percebo muito isso. Pessoas que saem da empresa e vão processar, né? Não estão processando a empresa, mas o líder. Exato, porque ficou com Mas o raiva líder. por alguma Exato, coisa. por algum Porque motivo. se ela não tem essa raiva, às vezes ela vai falar, não, vai, eles foram bacanas, né? Teve uma conversa legal, deixa quieto. Isso é tão legal, tem um, né? Eu fiquei sabendo de um case agora, de um caso muito legal. Hoje, né, essa empresa é uma grande empresa aqui no Brasil, nível de Brasil, né? Ela é a maior exportadora, enfim, de um determinado produto. E esse empresário, ele tinha muito problema com os seus funcionários. Ele acabava perdendo funcionários por causa de 50 reais, enfim, né, 100 reais. E ele percebeu que não era por causa do valor, né, que ele estava perdendo seus colaboradores. E aí, se eu não estiver enganado, ele leu, vocês podem me corrigir, aquele livro Administrando Sonhos, né? E aí foi a virada de chave para ele. Ele começou a entender as pessoas diferente. E aí o negócio dele começou a crescer. Olha só. E hoje ele é a maior exportadora aqui do país, né, de um determinado produto. Então a gente percebe que no dia a dia, na prática, dá resultado. Dá muito resultado e é só você... Que nem, ó, eu vou dar um exemplo. Eu tô só falando de exemplos, de experiências ruins que eu tive, mas também tive boa, né? Conheci líderes bons. Teve um, por exemplo, que ele não era exemplo de gestão de pessoas, né? Estudioso na área, mas você percebia genuinamente nele essa relação de parceria. Né? Ele estava junto. Então, quando ele via que a gente, o time dele, não ia dar conta de entregar alguma coisa, poxa, ele entrava no combate junto, sabe? Não, deixa que eu faça essa parte, então, você faz ali. Sabe aquela coisa de parceria mesmo? Sim. De estar junto? Então, ele é um cara que, se ele me pedisse para virar à noite trabalhando, sem ganho extra, eu viraria. Sabe? Por quê? Porque eu sei que ele ia me ajudar quando eu precisasse, entendeu? Essa relação de parceria tem muito poder. É que você está envolvido também com a causa, né? Você está envolvido com a né? causa. Com aquilo que a empresa está buscando entregar, E você né? vê o cara se entregando tanto também que você fala, nossa, me sinto mal de não ajudar. A gente falou aqui, aliás, em outros episódios, e hoje é tema para falar sobre isso, né? A gente nem tem muito tempo também, né? Depois depois de falar isso, pedir para a Letícia, né, dar seu parecer final aí, uma dica prática para os nossos empreendedores, aquelas pessoas que estão nos assistindo. Alexandre Grande, para mim ele foi um grande líder, né? Perfeito. Vamos pro campo de batalha, vamos guerrear. Só que ele era o primeiro, ele estava à frente, não atrás primeiro, do seu exato, grupo, né? Legal. Ele é um grande exemplo de líder, né? Então o exemplo de líder é ser, né? Não falar o que tem que fazer, mas fazer, né? Estar junto das pessoas ali. Isso é muito importante. E o que é muito nobre, que eu acho bem interessante, é o líder que erra também junto aos seus colaboradores, junto aos seus liderados. Mostra a vulnerabilidade isso, dele, né? Porque senão as pessoas colocam ela num pedestal e falam, nossa, esse líder nunca erra. E não, a gente sabe que tem que ir, tem que errar. Às vezes, eu não sei, vou buscar, entender o que é o assunto e trago depois para vocês. Isso não faz de você menos líder, não faz você inferior.
né? Pelo contrário. E isso possibilita que as pessoas se sintam mais à vontade para expor sua opinião também. Se Fala, conecta. não, porque viu que ele é humano, né? Exato. Ele não é um Exato. robô, uma pessoa ali Ele de outro chora, mundo. ele sofre, ele erra, ele tem Ele emoções. erra, então aí você se sente mais confortável da sua opinião também. E é daí que vão surgindo as ideias, né? Perfeito. Olê, e eu acho bem legal. E hoje aí, fica à vontade. Eu sei que você já discorreu muito sobre o assunto. Tá sendo um conteúdo muito rico. O que você pode agora falar para quem está nos ouvindo de todo esse assunto que falou? Quero começar a partir de segunda-feira. Colocar isso, tá na minha veia, tô exalando liderança. Beleza, o que eu vou começar a fazer a partir de segunda? O que esse líder precisa começar a olhar? Como dica prática, assim, eu acho, bom, primeiro, ele entendeu, se convenceu de que fez sentido, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Aqui tem que ser uma mudança de mentalidade. Legal. Acreditar que é importante. Fez sentido? Quer testar? Então vamos, né? Vamos ver. E eu acho que o primeiro ponto é o que a gente já falou. É você ir pro campo. Vai perguntando. Sai perguntando para um, para outro. Faz alguma pesquisa. Entende como que é o teu time. Primeiro, porque não tem como. Qualquer ação vai ter que vir daí. Isso. Entendeu? Aí, então, primeira coisa é realmente entender aonde que tá o problema, o que eles gostam, o que eles não gostam, né? É isso. Entende como que você faz. Você chama alguém, né? Dependendo se a equipe é pequena, dá para chamar 1 a 1 ali. Exato. Ou se a equipe é muito grande, pega 2, 3 representantes ali para um papo, né? 15, 20 minutinhos só para próximo. Mas, assim, aqueles 15, 20 minutinhos ouvindo a pessoa. Não é no celular falando, queria saber aí. Sim, né? Esse é o one-on-one, né? Você se conectar. Exato. Para o que você está fazendo, ouve realmente o que ele está falando. E você, Eliezer, o que você dá de dica prática para as pessoas aí, os empresários, aplicarem no seu dia e gerar uma liderança mais eficaz? Eu entendo que realmente a pessoa, além de fazer o one-on-one, se conectar com o seu colaborador, ele precisa... O autoconhecimento. Eu entendo que a liderança é o autoconhecimento. Eu primeiro preciso me conhecer para poder, né, transparecer isso para as outras pessoas. Vocês estavam comentando, né? A gente está comentando. Não adianta também o empresário, o empreendedor tá ali e falar, sobrou para mim. Eu sou líder, pegar esse desafio como uma coisa negativa. E ele vai transparecer isso para o seu colaborador. Então, a primeira coisa é autoconhecimento. É eu sentar, eu me entender. Se não sou eu o líder, quem eu vou buscar para ser o meu líder? Porque realmente o líder, ele vai ali mover montanhas pelo time, ele vai se conectar, ele vai estar num campo de batalha, porque a gente fala, se a pessoa não aplica, né? Se ela não faz, como que ela vai replicar isso, né? É o que eu sempre falo, só ensina quem faz, entendeu, Felipe? E eu concordo com vocês plenamente, eu vou, né, ilustrar aqui aquilo que eu falei lá atrás já. Eu acho que tem que ser exemplo, né? A gente tem que ser exemplo. É isso. A gente tem que falar o que tem que fazer, mas a gente também tem que fazer. E eu uso um linguajar claro para os empresários. A gente tem que descascar esse pepino. A gente pode ficar também delargando para os outros, né? Perfeito. Sim, você pode contratar uma equipe de consultoria, você pode, né, trazer pessoas para te ajudar, porque você também talvez não tem tempo, não tem conhecimento, isso é importante, né? Mas isso tem que perpassar por você. Né, a mudança, querer mudar. Não adianta querer pegar aquela bola de fogo, passa pro outro, né? Ele resolve para mim. Não, é você que tem que descascar esse pepino, porque ele é seu, né? Exatamente. A autorresponsabilidade, né? O nome. Autorresponsabilidade, é isso. Letícia, eu quero agradecer você, né, imensamente, e estou muito feliz. Eu que agradeço, né? gente. A gente, assim como eu falei para outros convidados, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, porque é um assunto muito, muito bacana. Também agradecer ao Eliezer mais uma vez aí pela parceria de sempre e falar para você aí que está nos assistindo, né, nos ouvindo também, compartilhe esse vídeo, marque as pessoas aqui para que você possa no seu negócio ter uma liderança mais humanizada e de fato gerar resultado no final do dia no teu negócio, que é isso que importa. Letícia, mais uma vez, obrigado. Obrigado vocês, gente. Foi um prazer aqui contribuir. Espero que eu tenha contribuído, né, aí um pouquinho para vocês, empresários. E só reforçando uma frase do Joel J, né, que a gente segue bastante aí, referência em alta performance. Eu acredito muito que pessoas precisam de pessoas, né? E é por isso que a gente está aqui, né, sempre para poder contribuir. E o que vocês precisarem, pode contar comigo.
Só para finalizar, e para o pessoal que está te ouvindo aqui, aonde que eles te encontram, qual que é? Legal. Eu tenho um perfil que eu vou... É um perfil no Instagram, que é o @liderançahumanizada_. E ali eu vou colocando hoje insights, notícias. Qual que é o meu papel ali? É trazer um pouco mais sobre esse conceito. Para sensibilizar, eu acho que falta essa educação, essa sensibilização do que é essa liderança com foco em pessoas, né? Então, ali também dou indicações de alguns livros, né? Alguns conceitos novos. Então, é mais essa ideia. Ótimo, muito obrigado. Gente, mais um episódio, né? E se liga aí, toda quinta-feira às 20 horas tem mais um episódio do Lopescast. Valeu, muito Valeu, obrigado. pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.